Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui nessa quinta-feira. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, porque vou repercutir ainda a apresentação do técnico Jorginho, Alex Teixeira e Nenê juntos. Será? Quanto tempo o Jorginho quer ficar no Vasco, hein? Será que tem chance do Jorginho ficar muito tempo no Vasco? Vamos entender um pouquinho mais sobre outras negociações, exatamente. Andrei Santos, o Vasco precisa negociar um jogador desse tamanho pelo valor que foi especulado? Tudo isso aqui no Café Vascaíno, que está com um cardápio, daqueles para você. Mas antes, um recado do Laboratório Blessing. Rio tem um laboratório que se importa com você, certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia, realizando mais de 1 milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing, de mãos dadas com a saúde e com você. Aí sim, se você é aqui do Rio de Janeiro, então não perde tempo, acesse o site laboratorioblessing.com.br, atende particular, convênio e em todo o estado do Rio de Janeiro. Hora marcada, profissionais de alto nível, porque o Laboratório Blessing entende que dar acesso a todos à moderna medicina é um ato de amor. Então, os seus exames laboratoriais são feitos no Laboratório Blessing. Alô, doutor Lauro, grande abraço. Vamos que o Vasco vai subir para a Série A, que é o nosso lugar. E vai subir como? Com Alex Teixeira e Nenê no mesmo time. Jorginho deixou muito claro ontem na entrevista dele que os dois podem jogar juntos, mas ainda bem que ele já veio com o pé na porta e falou assim, olha, Alex Teixeira não é falso 9. E não é para jogar enfiado entre os zagueiros. Ele é um cara do lado do campo. Na minha avaliação, pelo que eu vi, pelo que eu percebi do que o Jorginho falou, o Vasco vai num 4-4-2 e vai espetar Alex Teixeira e alguém, com o Nenê vindo por trás, num losango. Basta você lembrar, torcedor, o formato que ele usava na primeira passagem. O Nenê era essa ponta do losango, que era formada como? Diguinho, Douglas Luiz, o DG, que está no Aston Villa, e que já deu declarações que depois de 2023, ou seja, depois do ano que vem, quando acabar o seu contrato, quer ir embora. Andrezinho, que era um meia barra volante, um cara que ajudava nessa construção de jogo, e o Nenê. Então fazia Diguinho, Douglas, Andrezinho, Nenê na frente. Era assim. Imagino que possa ser feito dessa forma. Jorginho chegou dizendo que o contrato dele até o fim da Série B não incomoda, 10 jogos é o desafio, mas ele já disse, olha, quero ficar muito tempo, conheço esse projeto, sei do quanto eu sou capaz, palavras do Jorginho, e quero ficar para o ano que vem, já projetando uma renovação de contrato. E para você, torcedor, que tal? Azevedo está muito cedo, ele chegou agora, mas o nome Jorginho, o último campeão estadual, o cara que é tetracampeão do mundo, já teve 2 passagens no Vasco, na primeira, inclusive, ele disputou, ficou à frente do time 87 jogos, 43 vitórias, 24 empates e 9 derrotas apenas. Naquela oportunidade, 15-16, foi 1 ano e meio praticamente no comando. O Vasco chegou a ficar 34 jogos sem perder. Claro, era um time mais experiente, time mais rodado, mas ele citou isso, inclusive, comparando. Porque hoje você tem jogadores rodados experientes, Thiago Rodrigues é rodado experiente, Léo Matos, Anderson Conceição, Edmar, Yuri, Nenê, Alex Teixeira. Ué, por que não? Então você tem um time com essas características também. Mas claro que a diretoria do Vasco está olhando para a base, porque ali está, como sempre esteve, a base do Vasco é o grande fomento, né? Como disse inclusive o próprio Paulo Brax. E é verdade, o Vasco sempre teve na sua base a sua relação financeira muito bem resolvida, grandes nomes que vieram dali rapidamente e que foram vendidos e o Vasco ganhou muito dinheiro. Giovani, Romário, Mazinho, Edmundo, Bismarck, Sorato, quem mais? Carlos Germano, Pimentel, olha quantos nomes, Ian, Gian e William, quantos nomes que vieram da base que o Vasco ganhou dinheiro mais recentemente. Allan Kardec, Douglas Luiz, Paulinho, Thales Magno, Felipe Coutinho. Gente, olha a infinidade de nomes que eu estou botando para você aqui. Mas
O Vasco agora é um outro modelo. É um Vasco que é uma sociedade anônima do futebol, a SAF, uma empresa. E o Paulo Brax disse que a ele, a 777 e o Vasco não passaram nenhum orçamento, nenhuma meta. Olha, temos que fazer 100 milhões em venda de jogador. Claro que tudo mudou porque veio durante a temporada. E é bem provável que no ano que vem um orçamento montado tenha esse planejamento. Mas nesse momento, palavras do Paulo Brax, não há metas para vendas, o que para o vascaíno é ótimo. O Tébaro, do Globoesporte.com, divulgou na terça-feira a notícia do interesse do Newcastle. O Paulo Brax disse que não teve essa proposta. E diz o seguinte: negociações irão acontecer, mas nesse momento o Vasco não precisa se preocupar e nem fazer qualquer movimento num primeiro aceno, o que era bem normal em tempos atrás. Acompanhe o que disse Paulo Brax na entrevista coletiva e na íntegra. A entrevista está aqui no nosso canal, foi ao vivo, Jorginho e Paulo Brax. Mas sobre esse assunto, Andrei Santos, se o Vasco está se movimentando no mercado, se o Vasco vai buscar novas opções, está atento, vai receber novas propostas, quanto valem os nossos ativos, os garotos, tudo isso Paulo Brax falou e eu vou trazer aqui para você. Então, tamo junto, galera, e até mais tarde com um vídeo super importante. Até lá! Antes de passar a palavra para o Jorginho, para vocês, é importante destacar o que aconteceu aqui nessa semana, que dá mostras de como será a nossa gestão aqui no Vasco, que a renovação do Andrei é um fato que eu gostaria de ressaltar como norteador de todo esse nosso processo aqui no Vasco, com a entrada da SAF. Queria agradecer à família do Andrei pelo empenho. Queria agradecer ao staff do jogador, os agentes do jogador, que foram desde o início muito transparentes conosco. Quando nós assumimos a negociação, foi quando cheguei fisicamente aqui no clube. E agradecer ao atleta, que desde o início não teve qualquer tipo de dúvida em assinar essa renovação de um contrato que podemos falar que era um contrato frágil pelo tempo, para o término, e conseguimos fazer essa renovação, que era norteadora de outros contratos que serão feitos no Vasco, de fomento à base, que é o presente e futuro do Vasco. Tivemos muita alegria de ver ontem na Seleção Brasileira Sub-20, um torneio internacional, 2 atletas do Vasco iniciando como titulares, o Eric Marques e o Egnaldo. Então esse é o presente e esse é o futuro do Vasco. Andrei, outros Andreis, não vou nem nominar os outros atletas que temos de desenvolvimento de talento, até para não chamar a atenção, porque chamam a atenção os atletas do Vasco. E não vão sair daqui de graça, não vão sair daqui da forma que já aconteceu, e essa nova era nos permite dizer que o Vasco vai ter uma estabilidade financeira, que a negociação de atletas ela vai acontecer, óbvio que vai, mas não por necessidade, sim por negócio. Bom, também já aproveito para dizer, antes que vocês me perguntem, que não há qualquer proposta do Newcastle pelo Andrei. O Andrei não recebeu proposta, o Vasco não recebeu proposta, o atleta está com um contrato renovado.